Vamos lá. Quero que vocês abram o Código Civil Brasileiro, tá? No artigo das obrigações, é o artigo 223. Nós vamos começar a abrir o Código Civil, tá? Para abrir, né? Para acompanhar a doutrina com o que nós estamos vendo e conversando. Eu acredito que nós já tivemos bastante contato com a doutrina, suficiente para poder ter uma noção básica do que nós estamos abordando. Agora nós vamos abrir um pouco o código e lermos alguns artigos, ok? Para que nós possamos nos familiarizar com a matéria. Tá bom? Quero lembrar vocês dois itens importantes. O primeiro é que eu estou com o notebook ligado, o áudio do notebook desligado, mas vocês estão me ouvindo com o áudio do iPhone, tá? Por isso que tá bem clara a voz, né? Para não ter problema de audição aí, de qualquer tipo de comunicação. Não problema de comunicação, né? Posso começar? Então, pode começar, vamos professor. lá, né? Vocês viram que eu venho tratando com vocês desde o dia 8 de fevereiro, se eu não estiver enganada, a matéria obrigações. E obrigações, ela está diretamente envolvida pela leitura que vocês já fizeram, com certeza, que eu tenho alunos aí que são excelentes, né, pela conversa, pelo interesse. Dá para perceber que vocês já buscaram alguns textos sobre isso, eu já mandei uma apostila para vocês, e já fizeram algumas análises comparativas com os negócios jurídicos que nós temos do dia a dia. E nós sabemos, pela leitura repetitiva, que o cerne, o fundo de pano das obrigações são os contratos. E nós temos vários contratos, temos os contratos simples até os mais complexos. E tudo que nos envolve com relação a responsabilidades obrigacionais diz respeito a obrigações, diz respeito a contratos obrigacionais. Isso está bem claro. Bem, quando você abre, tá, o Código Civil, você verifica de antemão que o legislador não se preocupa em explicar para você o que é isso, que é aquilo, e não nenhum deles fará. Em qualquer parte do capítulo do Código Civil e outros códigos, com outros ramos do direito, nenhum faz isso. O código não foi feito para poder... a lei seca não foi feita para poder interpretar a hermeneuta, né? Então, redundante, mas não foi feito para poder você ser uma cartilha de conceitos e tudo mais. Não. Ela foi feita para ser um regramento e você interpretar em casa, estudar, fazer um curso, se preparar para entendê-lo. E aí você vê de antemão que ele começa assim. Livro 1 do Direito às Obrigações. E ele fala assim, das modalidades... Professora, a senhora pode, por favor, repetir o artigo de novo, por favor? 233. Obrigado. Tá? Então, o que acontece? Ele fala assim, das modalidades das obrigações. Quando você abre a doutrina, ou então uma lei comentada, tá? Estou lendo a lei seca, sem comentários, sem anotações, você vê que ele explica logo de antemão o que é uma obrigação de dar. E aí ele faz uma divisão, uma classificação. Obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. E isso é uma doutrina. Quando eu entro no código, tá, ele fala assim, direto, das obrigações de dar. Aí ele fala assim, seção 1, das obrigações de dar coisa certa. Aí ele entra no primeiro artigo. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultado do título ou das circunstâncias do caso. Vai ficar no ar. Porque se tu não tiver o cuidado de elaborar um cenário na tua mente capaz de interpretar as palavras do legislador, tu não sai do lugar. Se tu não sentar para estudar num livro doutrinário ou acompanhar com uma lei comentada esse artigo aqui, tu não vai saber nada. Primeiro, acessório principal, termos eminentemente jurídicos do texto legislativo. Então, nós vamos lembrar que a obrigação de dar é o quê, gente? É você literalmente cumprir uma obrigação, não é isso, gente? Ou de dar ou de entregar. Acabou. Estamos de restituir, né? E aí,
Nós vimos isso aqui, tá? Na doutrina, e tem vários textos já aí com vocês sobre isso. Lá ele fala coisa certa. De dar coisa certa é quando você dá uma obrigação, quando você tem a obrigação de entregar uma coisa delimitada, uma coisa especificada. Então, você tem uma coisa determinada pelo gênero, pela qualidade, pela quantidade. Então, eu vou pagar 3 quilos de café moinho pilão. Então, ali eu tenho exatamente especificado o quê? Eu tenho ali especificado as qualificações do objeto que está relacionado no meu contrato sobre obrigacional. Aí tu pode estender essa obrigação de dar coisa certa a outros exemplos. Tais como negócios jurídicos que envolvem veículos, imóveis de modo geral, móveis de modo geral. Então, você tem que fazer um cenário da tua mente do que realmente está especificado no artigo. Aí, quando tu consegue, já trazendo para cá o conceito que você assimilou, absorveu da doutrina, tu vem para cá para o código. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário, o resultado do título ou das circunstâncias do caso. Quando você lembra de acessórios, você vai lá em Civil 1. Lá em Civil 1, quando o professor fez uma classificação de bens principais e acessórios, lembra disso? Tá? Lá em Civil 1, o professor se preocupou em te classificar isso aí. Então, na obrigação de dar coisa certa, ela abrange na coisa certa o principal e os acessórios. Não pode haver o quê, gente? Não pode haver uma divisão, uma quebra. Então, se eu, por acaso, for fazer uma compra, uma negociação com uma obrigação de dar coisa certa, eu não posso fragmentá-la, não posso dividi-la. Eu tenho que dar o quê, gente? O objeto por inteiro, a prestação inteira. Então, se eu tenho que dar um carro, eu tenho que dar o carro completo, com as especificações que foram determinadas no contrato, com tudo que foi estipulado. Eu não posso dividir essa situação em prol da minha vantagem. Não. A obrigação de dar coisa certa, ela é inteira, ela é integral, tá? E o que mais? Salvo se o contrário, resultado do título ou das circunstâncias do caso. Que título é esse? Normalmente os títulos são documentos públicos, ou o que, gente? Os títulos mesmo privados, mas a maioria são públicos, de contratos de adesão, de veículos, de imóveis ou outro similar, que delimite alguma especificação. Exemplo, vou comprar uma fazenda, ok? Mas não está incluído naquela fazenda ali o quê? Não está incluído algumas peças, alguns imóveis que são anexos à fazenda, tá? Eu vou construir só, eu só vou comprar a área, não vou comprar as benfeitorias, enfim. Se no documento tiver alguma coisa especificada que não abrange o principal, entendeu, gente? Que vai sair da relação processual, negocial, e aí sim, eu posso, como compradora, como receber conforme está estipulado na minha obrigação. Outro exemplo clássico mais simples, né? Eu vou pagar uma conta de luz, tá? E nessa conta de luz tem uma série de pormenores que estão especificados. Professora, eu não estou conseguindo me ouvir. Ficou mudo para mim. Não, ficou mudo para mim. Tá ok agora. Professora, tá mudo, professora. Tá mudo de novo. Então, o que acontece, né? Nós temos várias situações... Oscilando, professora. Uma hora a senhora fica muda e outra... Está tocando o telefone. Só um minutinho aqui. Vamos sacar o mapa, por favor? Por favor, por gentileza? Ele está mudo por quê? Porque tem várias pessoas me ligando aqui. Então, uma vez que toca, me chamando, eu não atendo. Aí a ligação, ela absorve o áudio. Entendeu? Mas ela volta tranquilamente. Eu não vou parar. Eu não tenho como parar a ligação do iPhone, entendeu? Tem várias pessoas me ligando aqui, querendo que eu atenda. Eu não posso parar, eu vou atender. Não posso, tem que continuar, né? Como as pessoas só têm ouvida com relação no iPhone, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, né? Para a ligação ser chamada, né? E eu não atender ela embora, entendeu? Aí eu repito, tá bom? Vamos lá. Vamos ter um pouquinho de paciência aí. Repetindo, né? Então, nós temos, assim, obrigações, tá? Eu estava falando da conta de luz, que é a obrigação de pagar, entendeu? Que eu tenho, tá? De dar o dinheiro para poder pagar a dívida, a obrigação.
E aí acontece. Então, assim, eu não vou poder repartir a luz, vou? Não, vou pagar ela inteira. Tudo que está na notinha ali especificada. Mas, normalmente, esse artigo aqui de dar coisa certa, ela é mais... ela corresponde mais àquela questão de comprar. Ou então, por exemplo, compra mesmo. Negócios que envolvem compra de bens, móveis e imóveis. E aí é a coisa certa. Alguma dúvida com relação Professora, a isso, gente? sobre Sim. essa questão da negociação de imóveis e bens, eu estava pesquisando que você falou para mim fazer uma atividade sobre próprio terreno, e eu achei o termo reinscripta, que é sobre o ônus real, que mexe justamente com a parte da o fazer dos bens. Eu passei algum trabalho sobre isso? Eu não me lembro mais. Você botou para o líder mandar no grupo por causa da aula É, que você não deu na pesquisa semana das passada. obrigações do próprio terreno Ah, que você tá. tinha pedido pra gente pesquisar tudo que a gente encontrasse. Então, ótimo. Vamos falar sobre isso então? Então, me desculpe, eu realmente... É muita sala de aula, entendeu, gente? Muita sala de aula. E eu não me lembrava da pesquisa. Então, eu vou reconhecer e vamos fazer então, tá? Vamos lá. Então, deixa eu passar bem para cá para vocês. É até bom. Vamos lá. Ok, então essa pesquisa vai ser hoje o nosso centro aqui, porque eu realmente eu tenho que cumprir a minha obrigação, né? Então, vamos lá. Me desculpem lá. Vamos lá. O que vocês descobriram sobre a obrigação próprio terreno? O William que falou, foi? Ou foi o Marcelo? Foi eu, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho dela, né? A obrigação próprio terreno, tá? Na tua pesquisa, Marcelo, depois eu vou estender aos demais, etimologicamente, por que a palavra próprio terreno? Ou então, o que significa próprio terreno? Eu achei aqui no sentido literal que é a obrigação em razão da coisa, por causa da coisa, que é sobre o devedor. Perfeito, tá. Essa palavra deriva de que língua? Ou de que natureza? Nacionalidade? Natureza latim, como a maioria do direito, né? Perfeito. Tá. Que mais que tu descobriste, Marcelo? Vamos lá. Vou anotar teu nome aqui. Vamos anotar quem participou. Nossa aula vai ser só isso hoje. Então, já que eu passei só isso, né? Vamos lá. Que eu esqueci É, realmente da minha, eu, da ba- minha, eu, da fui, minha obrigação. eu pesquisei por alto, né, sobre o que a senhora pediu, que justamente é sobre a parte de dar e fazer, a obrigação de dar e fazer, que o próprio terreno mexe com a obrigação da coisa em razão do devedor, que as prestações e os contratos vão em razão do devedor, e o reinscripta, que é a parte do ônus geral, se limita apenas à penhora da coisa, do bem ou do bem móvel ou bem móvel da coisa que o devedor adquirir. Então, mexe bastante com o direito das obrigações no sentido do devedor e da coisa. Tem essa subdivisão. Professora. Vamos lá, meu bem, diga lá. Tá. Além disso, uma coisa que eu pesquisei que eu achei interessante e que seria legal se ela explicasse também é a questão do próprio terreno no direito ambiental, onde quando a pessoa, por exemplo, a pessoa ela compra um terreno e esse terreno foi degradado ambientalmente, independentemente se foi ela ou não que degradou, ela que vai arcar com os custos da reparação desse terreno. Ou seja, aquela regra do direito que falava que a gente só pode arcar com o que nós degradamos ou com o que nós fazemos não vale no direito ambiental. Ok. Eu posso explicar logo, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. O direito ambiental, ele é um direito público. Ele interessa à coletividade, entendeu? O direito civil, no que nós estamos falando, é um direito privado. Quando ele se reporta essa diferença de tratamento nos encargos derivados de prejuízos às partes, ele, na questão ambiental, ele não faz ele não trata dessa forma. Ele exige que haja esse tratamento em função da questão da coletividade. E tem mais, né? Vamos ver se a gente consegue
Peraí, só permitir que alguém entre aqui. Como o interesse é público, qualquer pessoa, entendeu? Que esteja envolvida numa relação de danos, como você falou, né? De desmatamento, ou então que seja proprietária ou não, ela vai ser chamada, pode haver uma denúncia, ela será corresponsável por esse dano, por esse problema ambiental. E aí os códigos florestais, as leis específicas que tratam do ecossistema, todas elas generalizam, elas não especificam. Em outras palavras, não é somente o proprietário da área que causou o dano que vai ser responsável, não. Qualquer pessoa, entendeu, que tenha contribuído, que tenha participado, ela responde por esses ônus, por esses encargos. Aí você pode ter vários exemplos com relação a isso, tá? Que é mais amplo. Eu vou mais longe ainda, nos crimes ambientais. Você pode ver a situação das obrigações que envolve na hora do pagamento, que é chamada na hora do pagamento, a questão das pessoas que soltam balões e queimam as florestas, né, os locais. As pessoas que, por exemplo, teve um caso em São Paulo, se eu não estiver enganada, eu não sei em detalhes agora, mas teve um caso em São Paulo em que a pessoa de má fé, e foi uma outra situação, mas respondeu também por isso, a questão civil, a responsabilidade civil e a criminal, entendeu? São coisas separadas, mas na hora da cobrança é feito, tá? A obrigação não é a obrigação. Que ele, sabendo que tinha um seguro de vida para receber, ele simplesmente tocou fogo numa área para simular um incêndio e foi descoberto, né, que depois não era uma coisa acidental, foi realmente uma intencionalidade. Então, são várias situações que envolvem o ambiente que não tem um responsável único. Ele é uma responsabilidade solidária, inclusive, tá? E que envolve as questões das próprias terreno, as obrigações do próprio terreno, tá? Tem alguma coisa a acrescentar? Quem está falando aí, por favor? Eu gostei dessa pergunta aí, da própria terreno do ambiental. Diga lá quem falou, por favor. Foi a professora. Olá, Estiane. É você, Estiane! Era eu que falei. É porque assim, quando eu tava pesquisando. Hã? Tu é Não, eu gaúcha? sou daqui mesmo. Tem um sotaque bem Eu sou gaúchinho, vai daqui lá. mesmo. Tá, é porque assim, não é uma pergunta, é só uma coisinha extra. Quando eu tava pesquisando, Tá. eu encontrei em vários sites diferentes um negocinho sobre essa questão de direito ambiental e tudo mais. E aí é porque a minha pesquisa ainda estava abrindo, então eu não tinha ainda as fontes certinhas. E aí agora eu Sim. consegui abrir a fonte e, tipo, requisitos da teoria clássica da responsabilidade civil, que eu falei que era contra isso, que é o nexo de casualidade, e Sim. sobre as decisões judiciais, que é do próprio STF, e em sedes doutrinárias, como no artigo 2, parágrafo 2 do Código Florestal, e artigo 205. Esqueci de colocar o parágrafo da Constituição Federal, artigo Tranquilo. 205. Foi como eu falei para você, entendeu? A responsabilidade é toda estipulada de uma outra forma. Mesmo que, No por exemplo, ambiente. a pessoa ela não tenha causado, mas só dela adquirir determinado bem que tenha coisa, ela já arca com as responsabilidades, certo? Certo. Olha, a questão ambiental é uma questão. Eu costumo falar sempre em sala de aula, né? Não para vocês ainda, mas em outros momentos que eu tenho contato com outros alunos. Para mim, o maior valor é que nós. Qual é o bem que você dá mais valor? O valor é a vida, né? É o nosso oxigênio. Quem propicia a vida é o oxigênio. Então, o ambiente é tudo para nós. É lamentável que o ser humano não consiga verificar isso. Então, ele degrada o ambiente, ele mata, ele destrói, enfim, né? Então, ele faz todos os núcleos verbais possíveis para poder acabar com o meio ambiente. E o meio ambiente é tudo que nós temos. Sem ele, nós não temos nada nem para comer, tá? E, em função disso, né, o que acontece? As leis, elas não apontam um responsável único para isso. Qualquer pessoa individual, ela pode ser responsável pelas obrigações civis decorrentes desse ato de desmatar, e a responsabilidade também criminal.
Entendeu, gente? Então, nós temos duas áreas aí que são concomitantes, por isso que geram a questão do nexo de causalidade, a questão do dano, a questão da reparação, da imprudência, né, das ações culposas, né? Enfim, nós temos vários aspectos a serem considerados sobre a questão. Aí, a questão da obrigação própria terrena, especificamente, tá? Nas áreas que geram responsabilidades civis, é porque sobre o imóvel que tem o dano, tá, gente, gera uma responsabilidade. E quem for responsável para assumir esse dano nessa área que está desmatada, tá? Ela vai ter que arcar e vai ser colocado lá na dosimetria da pena, no âmbito penal e criminal, esse ônus, esse encargo, entendeu? Independentemente da participação que a pessoa teve no fato. Entendeu? É assim que é verificada a situação, né? Nos imóveis, bem-imóveis que contém, quando eu falo também, porque assim, uma área, né? Uma floresta, ela é um imóvel, né, gente? Ela não é uma. Ela, inclusive, pode ser de domínio público, que é pior ainda para tratar, né? E privado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos meios dominicais, rios, lagos, né, gente? Pensa nisso, mares, né? Céus, subsolo. As pessoas acham que podem chegar numa praia, né? Entrar na praia, começar a destruir todo o mar, né? Todinho, né? Por dentro, né? Roubar, tirar, fazer o que quiser. Areia, botar esgoto, né? Então, você acha, exemplo mais prático que eu falo isso, você acha que naquelas marés, naqueles mares, nas águas, praias, em que há jogado de esgoto, fezes, animais, o que for ali dentro, ali não tem uma responsabilidade, quem que responde por aqueles ônus? De quem são aqueles imóveis? Não são imóveis caros, imóveis mesmo bens públicos, né? Então, em cima deles tem obrigações reais, e muitas, não são poucas não. Só as pessoas não sabem ou não querem saber, né? Eu bato nessa tecla o tempo todo. Qualquer ato que você fizer, qualquer ação que você fizer, em qualquer ambiente que você esteja, gera uma responsabilidade, pública ou privada. Por enquanto, falando da privada. Mas você vai ter noção mais tarde da pública, tá? Dos bens. É só lembrar de Civil 1, eu espero que o professor tenha falado com vocês, da questão dos bens que estão ali. Estão também onde, gente? Além do Código Civil, né? Dos bens e espécies de bens, também eles têm na Constituição Federal, tá? Tem um capítulo especial sobre isso, tá? Vamos lá. Próximo. Quem pesquisou mais aí pode falar mais. Durante a minha pesquisa, eu guardei um questionamento, uma dúvida, para tirar com a senhora. Em um exemplo, quando o proprietário de um imóvel tem esse imóvel degradado pelo vizinho do prédio ao lado. Só que esse prédio ao lado, ele foi vendido recentemente. E quando esse proprietário desse imóvel que está pedindo caução, ele vai querer pedir para que o morador ao lado pague o devido depredamento, já é um novo morador, já é um novo proprietário. Esse novo proprietário tem como requerer os seus direitos para que ele não tenha de pagar o que não foi feito por ele, e sim pelo antigo morador do prédio? Sim. Ele não tem a menor responsabilidade pelo ato. Nenhuma. Nenhuma. Ninguém pode assumir erro de outro, de outrem, sem o ônus da prova. Ninguém pode se responsabilizar, entendeu? Por uma ação dessa forma. Se é o que eu estou entendendo, entendeu? Eu vou repetir a tua indagação. Morador que causou prejuízo a outro, se mudou e outro adquiriu. O novo tem a obrigação de assumir a degradação do que foi embora? Não. Não, negativo. Por que que não? Porque um dos requisitos lá no Código de Processo Civil, gente, é o artigo 7º, Código de Processo Civil, tá? Fala de interesse e legitimidade da parte. Como é que eu vou entrar com um processo contra um terceiro que não causou prejuízo para mim? Entendeu? Fundamentado em quê?
Ele vai lá dizer o seguinte, que ele não te conhece, que ele não sabe do que se trata, que ele pegou imóvel posterior ao fato, entendeu? E que se trata de uma ilegitimidade passiva e litigância de má-fé. E tu pode, de autora, virar ainda, de ré, tu pode virar, sabe o quê? Autora. E aí tu pode ser condenada por denúncia caluniosa e outras coisas a mais. Entendeu? Sim, professora. Você tem que procurar a pessoa que causou o problema. Certo. Ok? Estou apenas conversando contigo para esclarecer melhor a situação, tá? Não estou... É a forma de falar, é a advogada que está falando, né? Mas é assim que funciona, com qualquer caso. É uma coisa bem clara. Isso é muito importante, em qualquer situação. Quando um juiz vai apreciar um processo, ele verifica isso. Ele vai sanear, tá? Ele faz uma petição inicial, o advogado, né? Representando as partes, né? E aquilo, quando é interposto, o magistrado vai sanear o processo. Ele vai fazer uma limpeza. O que é isso? Verificar se todos os requisitos legais são ali expostos para que ele possa partir para a primeira etapa, que é cite-se, publique-se, cite-se, né? Para que a pessoa possa exercer o quê? O princípio da ampla defesa do contraditório. Vai se manifestar e contestar ou não. Vai se manifestar contra a acusação que ele se manifestar. E ele vem tudo, né? Ele pode aceitar ou não. Ou então entrar no acordo, enfim. Aí é uma outra história, né? Mas o início dela é essa. Tá bom? Tudo bem, professora. Mais alguma pergunta? Beleza, vai lá. Mais alguma pergunta? Vai lá, além do Marcelo da Estani. Tá, sobre a obrigação. Agora eu me lembrei. Da obrigação para o terreno. Estou anotando aqui, viu? Alguém mais fez alguma coisa, gente? Hein? Alguém mais fez? Hein? Boa tarde. Maiane, vai lá, fala, Maiane. Diga lá, o que você pesquisou? Diga lá. Quem é Tami, hein? Quem é Tami Safira da Silva Bolt? Hein? É você, é? É você, Tami? Sou eu, que acabei de fazer de pergunta. Safira, é você? É. Todo esse nome é teu? É. Por que teu nome é Bolt? Por Bolt parte mesmo? de pai, sim. Do meu avô. É mesmo, é? De onde vem o nome? É da Guiana Francesa. Ah, Guiana Francesa. Muito bem. Então, teu nome é Tami Safira da Silva Bolt. Ótimo. Tami Safira da Silva Bolt. Teu pai... Então, vocês são da Guiana Francesa? Sim, o meu bisavô. Ele veio para cá. Tá. Aí o resto da minha família... Falar francês? Não, mas o meu bisavô. Ele é vivo ainda? Sim, 96 anos. É mesmo? Ele está aí com vocês? Não, ele tá na casa ao lado, mas ele não mora aqui com a gente, não. Ah, ele mora aqui no Brasil. Mora. Aqui em São Luís também. E tu não fala francês por quê? Ah, professor. Ei, só uma detalhe aqui importante da Safira da Silva Bolt. Vocês podem conseguir a dupla nacionalidade, já tem? A gente sabe que a gente consegue, mas a gente ainda não tem. Estão perdendo tempo, viu? Não é, professor? Muito bem, legal. Sim, vamos lá, outra pessoa. Vai lá, Maiane. Professora? Oi, vai lá, Maiane. É porque eu tive que mudar de computador e meu celular não pegou, aí deu um probleminha aqui, mas eu já consegui. Legal. Então, eu pesquisei mais da área do direito imobiliário, falando dos imóveis, né, sobre adquirir um imóvel. E como exemplo, eu busquei o condomínio, né, porque a pessoa que vai adquirir um bem de um antigo, que vai passar a posse para ele, né, esse bem do proprietário deve junto vir com a obrigação, porque essa obrigação vincula-se à titularidade do bem. Então, o devedor se obriga não por sua vontade, e sim pelo fato de ser proprietário do bem. Eu achei interessante esse caso, porque eu nunca tinha, assim, pesquisado para ver que tinha essa obrigação. Eu não sabia que tinha essa obrigação de adquirir esse bem como imóvel.
E o exemplo que eu trouxe é sobre a obrigação de pagar o IPTU, porque no meu pensamento eu não via a necessidade de pagar o IPTU, né? Eu não sabia o porquê. Quando eu estudei, quando eu fui buscar mais sobre essa obrigação próprio terreno, eu vi a necessidade, sim, dessa obrigação. Achei muito interessante. E também a questão que diz que se o proprietário renunciar ou abandonar a coisa, o devedor se exonera da obrigação. Entendi. Repete o conceito que tu deste, que tu encontraste, então, vai. Ok. A obrigação próprio terreno, que, para mim, o significado é em razão da coisa. É aquele que recai sobre uma pessoa, em razão da sua qualidade de proprietário ou de titular de um direito real sobre um bem. Professora, sobre outra coisa que eu também trouxe a respeito do condomínio, que eu disse o exemplo, né, que é a obrigação de pagar o condomínio. Ela está prevista no artigo 1315 do Código Civil, a obrigação imposta ao condomínio de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum. Entendi, é isso mesmo. Então, então agora, já que tu falaste de condomínio, minha pergunta para você, tá, Maiane? Então, esse artigo aqui, 233 do Código Civil, quando ele fala assim, a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios, e você me dá a questão do condomínio, isso quer dizer o quê? A de arcar com as despesas, né? Que eles têm as despesas de conservação do condomínio, da água, como é que se fala, das reformas. Ou seja, que a propriedade do imóvel te dá, que é o principal, tá? Ele vai levar junto com esse principal o quê? As despesas, as obrigações decorrentes da propriedade. Sim. Entendeu? Aqui no da obrigação de dar coisa certa, no caso aqui, o condomínio que está falando, né? O responsável, o proprietário do bem, ele é proprietário do imóvel e recai sobre ele o quê? As obrigações decorrentes do imóvel, não é isso? Os efeitos proprietários do bem, entendeu? Então, a propriedade é tua, tu vai ter que pagar luz, água, IPTU, condomínio. Ele adquiriu o apartamento em si, no condomínio. Isso, então, para poder configurar a propriedade por inteiro. Isso é uma obrigação que está em lei, entendeu? Sim, e eu não sabia, eu ainda não tinha noção dessa obrigação completa, que era esse pacote completo. Lindo, teu imóvel. Eu acho uma graça isso, entendeu, gente? Não falo de você, eu acho de um modo geral. Tudo que você faz na vida, tudo, até o não fazer, gera obrigação. A tua omissão é uma obrigação. Eu estudei, né? A obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Isso. Muito bem. A gente vai chegar lá, né? Aí vamos chegar. Alguém mais falou alguma coisa sobre a obrigação próprio terreno? Professor. Olha lá, Paulo Quezede. Aqui no caso aqui é Quezede, professora. Tá. Quezede, vai lá, desculpa, é o que? Inglês ou é italiano? É bíblico mesmo. É bíblico, é? Sim. Tá, mas qual é a origem? É o hebraico? Eu acredito que seja do aramaico, porque ele era sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão, né? Então, é hebraico. É aramaico, o hebraico, né? O hebreu, é a língua... O hebraico, a antiga língua é aramaico, entendeu? É porque eles são tudo do tronco semita, no caso. São os descendentes do filho de Noé. Qual a religião? Me diga lá. Eu sou evangélico. Grupo semita, tu vai longe, hein? Grupo semita, tu vai longe, hein? Sim, é muito, hein? Tem essa divisão, né? Dos semitas, jafenita e dos canitas também. Acho legal esses estudos históricos. Muito bom, né? Legal, sim, gente. Eu adoro isso. Adoro. Aí, no caso, aqui no caso da relação aí próprio terreno, professora, eu queria que a senhora me tirasse uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa, ela me vende uma moto, sabe? Sim. Só que, no caso, ela deve
ela deve para o governo, tipo assim, por exemplo, os impostos da moto. Sim. Eu sou obrigado a pagar a partir do momento que eu mudo meu nome, como é que a gente chama? Que o nome da moto vai passar a ser meu, o registro da moto? Claro. Sim, né? É a propriedade assumida, entendeu? No teu nome, tu vai ter que assumir os débitos. Do mesmo jeito que se você vender o imóvel, a moto, né? Desculpa, o bem, né? Se você vender, a pessoa, quando vender, assumir a obrigação, tá? Ela vai. Quando você lavra a transferência, você não. Ó, quando o Detran, tá, vai passar, vamos supor, a transferência de venda para outra pessoa, ela não vai passar sem verificar a tua vida aqui para trás. Então, ela faz um levantamento dos débitos, os antecedentes, né? Dívidas, obrigações, ônus, né? Qualquer venda é assim. E ela só vai lavrar um novo documento em nome do terceiro se por acaso estiver livre e desembaraçado. Tá? Então, assim, por enquanto, enquanto não estava no teu nome, tá tudo bem. Mas quando passar, nem te preocupa, que vai tranquilo para ti, entendeu? Vai lá. No caso aí, a obrigação ela já é intrínseca, né, do direito sobre a coisa, independentemente da minha vontade, no caso. Exatamente, é isso mesmo. Ah, entendi, professor. Tá, isso aí. Próximo, vai lá. Professor, uma curiosidade. Vai lá, Bolt. Bolt, adorei teu nome, vai. Diga lá. Uma curiosidade dessa obrigação, bom, eu não consigo falar muito bem o nome. Para alguma coisa. Próprio terreno. Isso, próprio terreno. Aprende, é fácil. Isso, é que é a transmissibilidade dela. A partir do momento que a gente consegue transmiti-la por negócios jurídicos. Compreende? Escuta só. A palavra próprio terreno, tá? Ela só é doutrinária. Na prática, ela é uma coisa de papel. Exemplo, quando você for entregar o bem, tá, para uma pessoa que comprou um bem e for lavrar uma escritura, lavrar um documento de propriedade, automaticamente, como o próprio Kézed falou, entendeu? O que acontece? Está implicitamente no bem. Está levando implicitamente a obrigação próprio terreno à coisa. Sim. Entendeu? Então, quando for pagar, transferir ou então lavrar algum documento, está implícito naquele bem, naquela relação, aquele ônus. Então, quem for lavrar, o cartório que for registrar, já vai cobrar a obrigação do próprio terreno. Sim. Eu durante a minha pesquisa, eu achei que não seria possível, né, passar essa obrigação para outra pessoa. Eu sei. Mas depois que eu fui ler as curiosidades, eu vi que se era possível a partir de negócios jurídicos. Uma vez que eu tenho um imóvel e eu quero vendê-lo, eu consigo passar esse imóvel a partir de documentos para a senhora, por exemplo, e toda a responsabilidade desse imóvel cai para a senhora depois de todo o acerto sobre esses negócios jurídicos. É a questão, Bolt, ação-reação, entendeu? Ação-reação. E é implícito nesse comportamento, você está levando, juntamente com a reação, os efeitos obrigacionais da tua obrigação de dar, de fazer. Professora, entendeu? Em relação à herança, cai sobre também? Em relação a essa transmissibilidade do direito, sem, por exemplo, eu estar ditando que eu estou vendendo para você, porque a partir do momento que eu morro, o meu primeiro herdeiro é quem vai estar recebendo todos os meus bens, né? Olha, Safira, é o seguinte, a questão da herança é um assunto muito sério, muito delicado. Então, ela envolve o quê? Tá? Herança significa propriedade. Bens. E você falou corretamente, só tem herança de pessoa falecida. Então, quando você arrola bens de alguém falecido, o Estado lhe cobra um valor através de um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, quer dizer, ele não vai estar preocupado com os anos e anos
que a pessoa pagou aquele bem, ou então os impostos decorrentes daquela aquisição de propriedade. Não importa. Naquela fase em que a pessoa está ali, que é falecida, tá? Os herdeiros terão que pagar esse TCMD. Ele não é pago parcelado, tá? E ele é obrigatório. Se você não puder pagar, o Estado toma. Entendeu? Então, o que acontece? Porque para ele, nem a questão da hipossuficiência, nem da gratuidade, ela pode ser adquirida, porque na cabeça dele, pobre não pode ter bem. É assim que funciona, entendeu? Pobre não pode ter bem. Então, o que acontece? A pessoa, quando for vender, tá? Ela vai ter, antes de pagar o TCMD, ela vai ter que preencher requisitos legais, como relação de várias certidões negativas de ônus e executórias, com tipos de certidões. E quem for comprar, ao lavar a escritura pública de propriedade, a nova escritura, tem que pagar o ITBI, que se chama Imposto de Transmissão Intervivos. Entendeu, gente? Que é obrigatório nos bens imóveis. Então, o que nós vivemos pagando são obrigações. E se chama obrigações também reais. Professora. Olá. Eu estava vendo uma reportagem há 2 anos atrás sobre a vida do Reginaldo Rossi, né? Ele fala que no final que ele era viciado em jogos de azar. Aí ele tinha um prédio que ainda não estava totalmente construído na beira da praia, se eu não me engano, era em Recife. Aí ele morreu e o filho dele foi quem herdou. Só que o Reginaldo Rossi deixou uma dívida quase que milionária, sabe? No caso, o filho dele, ele tem algum meio para ele se abster dessa dívida que a ele foi concedida por causa da herança? Ele herdou? Não, ele herdou. Não tem. Aí, rapaz. Herança, isso é importantíssimo. Herança. Mas. Peraí, deixa eu responder o Marcelo, né? Marcelo? Não, é o Kevin, né? Kevin? Ô, Paulo. Adorei teu nome também, tá? Então, pra eu não esquecer quem é quem, tá? Então é o seguinte, Paulo. Herança, ela é um conjunto de direitos, obrigações e deveres, entendeu? E o que acontece, né? Não se herda só bens livres. Aliás, todos os bens livres também têm obrigações. Se herdam dívidas. Então, quando você pega um bem, que você herda um bem, você tem que pagar todas as dívidas deles. Tá? Dificilmente você pega um patrimônio livre, que não tenha débito de luz, débito de IPTU, débito de tudo. Tudo que o proprietário fazia em vida, o herdeiro vai ter que assumir. Então, professora. Oi, professora. Agora, no caso aqui, se ele quiser se livrar só no caso dele renunciar, não é não? A titularidade sobre o bem, ele abandonar, abdicar, não. Não, isso aí é uma irresponsabilidade, né, meu amigo? Isso aí é uma covardia, né? É muito lindo. Ele só quer se o bem tiver com problema, ele não quer. Não, ele vai ter que explicar para o juiz por que ele vai ter que renunciar, entendeu? Ele não vai renunciar de boca e vai, não quero mais nada, viu? Acabou, viu? Tchauzinho, viu? Não é assim, não. Tá bom, quer renunciar à herança? Peraí, calma, aguenta aí. O que acontece, né? Ele vai ter que botar uma petiçãozinha com o advogadozinho dele, dizendo assim, ó, que ele renuncia, porque está cheio de dívida, ele não pode pagar. O juiz vai responder. Entendeu? Então, mas é que ele vai em cima ele não pode fazer isso. Entendeu? Ele não pode fazer isso. Mas no caso, aí, o Reginaldo Rossi, ele foi o pai mais inimigo que já teve aí na história aí. Não é isso não. É a vida, cada um tem um processo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Honestamente, hoje, o que eu penso hoje firme e forte, tá, gente? Lá vai parar no mesmo assunto de sempre. É impressionante como a vida roda no mesmo assunto, entendeu? Eu sou a favor. Olha, eu não quero matar ninguém em vida. Mas eu estou orientando as pessoas para acabar com esse sentimentalismo exacerbado, com gente viva, cheia de bens, tá? de possibilidade de herança, de expectativa de direito. Porque dá um trabalho imenso, vocês não podem imaginar. É um desgaste desnecessário. Eu acho que o amor é muito maior você decidir em vida as coisas do que depois. Porque depois não tem nem amor nem matéria, entendeu? Então é o seguinte, tá? Em vida, tem bens, pai, mãe, tio, tia.
Procure um escrivão, procure um cartório, entendeu? Delimite, não sou eu, não tem problema. Escolha, decida. Faça em vida essa divisão. Me evite eu pagar o TCMD. Me evite o desgaste de ir para fora. Me evite... Olha, isso é essencial, essa orientação. Acaba com esse sentimentalismo, essa emoção, que não, essas emoções de herança não levam a lugar nenhum. É perda de tempo total. Se eu tivesse bens, milhões, eu botaria tudo em vida. Entendeu? O pouco que eu tenho é tudo discriminado. Porque Professora, acabar com essas preocupações de ônus, de encargos, de tolices, de bobagem. Porque a gente causa um desgaste desnecessário e não vale a pena. Acabei de ouvir você, um jovem evangélico, entendeu? Querendo cometer um ato, talvez por falta de informação, eu até reconheço, de abandono, porque, e julgando o pai Reginaldo Rossi. Tu não sabe a vida que ele viveu. No caso aí, professor, eu estou dizendo aqui, no caso, o Reginaldo Rossi, ele deixou o filho dele a ver navios, no caso, porque ele deixou uma dívida grande. Tu quer o quê? Porque ele deixou dívidas? Mas que pode? Não pode ser assim, o julgamento não pode ser assim, não. Filho vê navios, tu não sabe quem foi o filho dele, o comportamento do filho dele, tu não sabe de como ele viveu. Essa questão. Mas eu não estou querendo dizer assim com aspecto desse julgamento profundo, estou dizendo de algo mais superficial. E pela matéria, o que eles deixaram assim explícito, sabe? Que foi essa a intenção dele, no caso. De botar o filho... Só tinha um filho? Rapaz, se eu não me engano, parece que ele era o filho único dele. Esse filho, tudo bem. Mas mesmo assim, entendeu? Aí, no caso, professora, como a senhora fala aí dessa questão dessa briga por herança, no caso, também eu acho isso também a questão até que tem muita gente que vive com essa vontade louca de herdar tudo do pai e acaba perdendo a vida, perdendo a amizade com os irmãos. Por exemplo, lá na região nossa, lá que é do Miarim, uma família lá que o fazendeiro era milionário. Quando ele morreu, os próprios irmãos se mataram por causa da herança. Só sobrou um vivo. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, leva a própria ruína. Na verdade, o que eu acredito é que cada um deve construir sua história. Todo mundo nasce com capacidade mental de trabalhar, de produzir pelo seu próprio recurso, pelo seu próprio conhecimento. Não estou dizendo... Escuta bem que eu vou te falar, Paulo Kessed, tá? Não significa dizer que o pai, entendeu, não possa deixar bens para o filho. Sim. Mas o patrimônio deixado para o filho ou filhos era como eu via sempre. É uma exceção, não é uma regra. Como você falou, cada um tem sua história, cada um procure montar o seu patrimônio. O que você receber dos pais é uma regra extra, é um acréscimo, entendeu? É uma poupança. E não uma regra principal. Porque tem filhos hoje que não trabalham, que não fazem nada, contando com o ovo lá naquele lugar da galinha, entendeu? Porque meu avô é isso, tem uma galinha lá de ouro, entendeu? Porque meu pai desceu por onde? Cara, teu pai e teu avô tiveram a tua história. E você? O que tu fez da tua história? Qual foi o teu legado? Entendeu? O que tu vai construir? Qual é o teu galinheiro? Entendeu? É nesse aspecto que eu estou falando. Então, o que eu oriento as pessoas nesse sentido. A tua história é você, por menor que seja. É deixar de querer contar com o ovo dos outros e contar com o teu ovo. Porque é melhor, gente. É mais tranquila a relação. Muito mais limpa. Entendeu? E aí os trabalhos decorrentes dos outros... Você não vai sofrer, não vai ter dor tanto como é a situação. É muito séria a situação. Não sai do lugar. É uma situação emperrada. É desgastante. Entendeu? E aí vem a questão obrigacional. Numa herança, dona Safira, é assim, de ônus, de problemas, de impostos. E agora a pergunta, vai, que agora eu vou te deixar de falar. Vai. Professora, então, a pergunta que não queria se calar para mim é porque quando a senhora falou que, então, as dívidas da pessoa morta continuam ali prevalecidas... Sim. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi quando eu era mais nova, era que quando a pessoa morresse, as dívidas iriam sumir. Ouvia. Aí o que aconteceu? Acabou isso. Foi eliminado.
Hoje, nos cartões de crédito, nos contratos de adesão, e em todos os tipos de relações obrigacionais, de fiscais e bancárias, há cláusulas contratuais de transmissibilidade, de cessão de direitos e cessão de créditos. Então, o que acontece? Como o nosso Paulo Kevin falou, entendeu? Abre-se um inventário, tá? Com muitos bens, aí os credores vivos se habilitam como herdeiros lá no inventário, entendeu? Nem como herdeiros, eles são credores que se habilitam, tá? Lá no inventário, para tirar o que o cujos, o finado, devia para ele, chama cota parte, entendeu? Então, daquela cota parte do herdeiro, tá? Do filho do decujos, vai ter um percentual destinado ao credor, entendeu? Então, pode ser lojas, pode ser fiscais, pode ser bancárias. Então, se tiver alguma dívida, pode ser Receita Federal, pode ser o que for, entendeu? Se tiver alguma pendência e tiver veracidade, legitimidade, na hora o juiz reautoriza e paga. Ele não vai deixar por menos. Porque eu não me lembrar, porque eu não sabia. Não importa. A lei é clara. Porque eu não concordo. Também não importa. A lei é clara. Entendeu? É isso que funciona. Então, a desinformação, o analfabetismo proprietário, ele é dominante. Então, quando eu ouço as pessoas falando claramente tolices, eu não posso manifestar porque eu acabo sendo mal interpretada. Mas o que a lei estipula é isso. Se tiver alguma dívida, alguma coisa pendente num dos bens, você não vende, você não loca, você não faz nada. Entendeu? É assim que funciona. E muito mais divide. Entendi, tá? Professora. Pois não, vai lá. Professora. Vai lá, Maiane, diga lá. Sim, sobre o seminário aqui, só Maiane, Paulo Queiroz e Zafira Bolt. Vai. A questão do Paulo aí, ele estava falando que, como herança, o cara recebeu as dívidas ou recebeu a herança e as dívidas? A herança, ela inclui as dívidas, entendeu? Sim. A herança não é só um bem. A herança é um conjunto, é um sistema. Justamente. Então, o bem principal e as dívidas, tá? Os direitos e deveres. Sim, porque, tipo assim, o herdeiro ele não responde pelos encargos superiores à força da herança. Dessa forma, existem dois casos em que essas dívidas deixam de existir. Se a herança deixada pelo falecido for maior que as dívidas, logo elas serão pagas e o que sobrar vai para o herdeiro. E se a herança for igual ao valor da dívida, deixado mesmo é para pagar as dívidas. Mas aí o caso, se as heranças forem superiores às dívidas, aí ele vai... Aí deduz as dívidas do valor maior, entendeu? Que é a herança, né? Ele bota para vender tudinho o Estado, entendeu? Bota para o patrimônio dele, né? Que será liquidado. Oi? E vai ser liquidado? O patrimônio dele? Para pagar as dívidas? Não, o patrimônio... Se o patrimônio... O valor for maior do que as dívidas, tá? Aí o que acontece? E for um único herdeiro, então vários herdeiros concordarem, aquilo é leiloado, tá? Ou então é posto à venda de forma particular, para o que for arrecadado paga-se as dívidas e o saldo dele, remanescente daqui do herdeiro. A questão é, as dívidas têm que ser pagas, entendeu, Maiane? Ok, entendi. De um jeito ou de outro, na opção A ou B que tu botaste aí, tem que ser paga. Tá bom, obrigada. E aí tu vai ver também aqui, Maiane, parabéns, ó. Tu vai ver também aqui, numa parte aí do Código Civil, que a gente vai ver, da questão do... É a adimplência das obrigações. Então, é a adimplência. Que a compensação é um dos institutos que vai ser utilizado, para pagar débitos e dívidas, né? De modo geral, dívidas, né? Então, a compensação, tá? A compensação, a remissão, a confusão, são institutos jurídicos que existem no Código Civil que são utilizados pelos credores ou devedores para poder resolver a situação. A obrigação principal, a obrigação, entendeu? Sim. Então, é um tipo de compensação também, tá? William da Luz, fala. Professora, uma coisa que eu acho muito interessante aqui... Peraí, só um minutinho, William, porque o Otávio estava na vez. Otávio, pobre só tem dívida. Professora. Vai lá, fala, William, vai, desculpa lá, vai, volta lá o outro, vai, William da Luz, vai.
Desculpa, vai. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui no meu interior é que, tipo, como é interior, como é cidade pequena, todo mundo praticamente Qual é o todo interior? mundo. É Monção, aqui na Baixada. Qual é Perto de Igarapé do Ah, Meio, Monção, né? Sim. Aí, Tá, vez ou outras pessoas perdem alguma coisa de valor aqui, e aí elas acabam anunciando em carro de som que caso ela ache, alguém ache que ela perdeu, ela vai recompensar, sabe? Só que o que elas acabam fazendo é que, ultimamente, outro dia que deu até uma polêmica, foi que o cara, parece que ele tinha achado o celular e ele foi fazer a bondade de restituir o bem do outro. Só que aí o cara queria pagar, parece que só R$ 10 para ele, sendo que essa era a recompensa que eles estavam oferecendo. E aí, eu estava pesquisando sobre isso agora, sobre as obrigações para o terreno, e eu estava vendo aqui no artigo 234 do Código Civil, que quando se restitui o bem, a pessoa a quem está se restituindo, ela tem a obrigação de pagar 5% do valor, o que custava aquilo que se está devolvendo. Mas aqui não é coisa achada. Sim. Aqui não é coisa achada, aqui é contrato. Não, mas aqui é 233 no Código Civil, que fala assim, que tem que atender as coisas do artigo... Não. O exemplo que está falando aí não é coisa achada, não é de recompensa. A questão de recompensa é no artigo... É outra parte, é a parte da coisa achada, né? É direito das coisas, entendeu? Não tem nada a ver com contratos, não tem com obrigações contratuais, tá? Entenda bem. A promessa de recompensa por uma coisa achada, ela não está estipulada no direito civil das obrigações. Ela está estipulada no direito das coisas, tá? É no artigo aqui em frente que fala sobre isso aqui. Peraí. Ela fala, então, o tratamento é outro, tá? Então, assim, tem um artigo que fala sobre isso especificamente. Coisa achada tem dono quando tem recompensa. Coisa achada que não tem dono, que não tem nenhuma recompensa, que ninguém não tem dono. Mas eu tenho que explicar isso para ti no outro momento. Mas, assim, eu quero te dizer, ele é desse tratamento, tá? A coisa de restituir no artigo 233. 233 está falando, 234, não é isso? Qual artigo está falando? Sim. Qual artigo está falando? 1234. 1, 2, 3, 4. Peraí, deixa eu ver aqui para ver aqui. Essa 1, 2, 3, 4 que está falando aqui, ela não se adequa, ela não equivale, tá? Ao teu caso concreto, tá? Eu quero encontrar só aquilo que é 1, 2, 3, 4. Peraí. Ela não é isso, não, tá? Peraí, 2, 3, 4. Peraí. Aquele que restituir a coisa achada no termo do artigo antecedente terá direito a uma recompensa. Esse aqui sim. Mas aqui. Tá, entendi. Tudo bem. Tá. Então tá, 1, 2, 3, eu tinha entendido errado, vai. É outro artigo mesmo. Vai lá, continua, vai. Aí sim, vai. Diga lá. Eu entendi 2, 3, 4. Vai lá, é 1, 2, 3, 4. Pode ler. Aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor. E a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Sim, o que aconteceu contigo? Vai, diga lá. Não, é que eu estava trazendo essa relação sobre o problema que tinha dado aqui relacionado a este artigo, que no caso o rapaz tinha encontrado um celular, e aí o dono do celular queria restituir a ele apenas R$ 10, e aí parece que o que tinha encontrado não queria devolver, sabe? E aí o que eu estava trazendo era essa falta de conhecimento de quem vai restituir da lei, o qual ela assegura seu direito de receber uma porcentagem daquilo de que ele está devolvendo, dentre os quais as possibilidades que ele gastou, como transporte, o local que ele se foi, e aí caso ele não ache, ou então este dono, ele tem que dar a uma autoridade competente. Só que no caso o cara tinha encontrado e aí o outro não queria arcar com os custos que ele havia feito. Ok, William, você está correto, tá? Agora é o seguinte, como eu te falei, né? A nossa cultura é muito tacanha, ela é muito rasa com relação a muitas coisas, tá? Ela é muito pobre, em termos mais simples. Então, as pessoas não têm noção de que, quando for, por exemplo, eu vejo recompensas e recompensas.
Ninguém no Brasil dá uma recompensa por encontrar uma coisa achada, né, da pessoal, e pagar 5% do valor que vale o bem. Eu nunca vi isso. Tá? Então, por exemplo, um animal que vale 3 mil reais, que tem um filhote vamos supor, um filhote de uma raça cara. Quem achar vai ganhar 5%, vai ter uma caçada. Entendeu? Então, eu acho que seria até bom colocar esse artigo lá, né? Porque a lei estipula assim, né? Então, assim, eu nunca vi colocarem. E ainda tem indenização, né? Por cima disso. Então, eu acho que no Brasil, do jeito que o povo não gosta de pagar nada, eles jamais dariam 5% ou indenizariam uma pessoa dessa, né? A título de recompensa. Seria uma pessoa com muita riqueza, né? Eu acho muito improvável isso acontecer, mas a lei estipula dessa forma. Que bom que você falou. Tá? Concordo com você. Vai me desculpando que eu tinha entendido o artigo errado. Tá? Alguém mais? Alguém mais quer falar, gente? O Wellington, artigo 169 do Código Penal. Que isso, Wellington? Cadê o Wellington? Que isso? Você está falando? Wellington? Hein, Wellington? Cadê o Wellington? Wellington? Oi, Wellington? Vamos lá. Alguém mais já falou alguma coisa sobre a obrigação de próprio terreno, gente? Hein? Vamos continuar lendo um pouquinho mais o código aqui, embora? É bom a gente... Professora, Meu eu Deus. acho que a aluna Samara, ela quer falar alguma coisa para a senhora. Acredito que seja sobre as obrigações. Diga lá, pode falar. Eu já tentei falar tanto com a senhora. Samara? Eu acho que nem vai mais fazer muito sentido, mas... Vai sim, pode falar. Quando a senhora estava falando sobre as obrigações reais, o direito real, né? E uma coisa que eu achei importante, assim, uma observação, é que as obrigações próprio terreno, elas são obrigações denominadas de híbridas também, né? Já que elas derivam da obrigação do direito patrimonial e do real, já que elas não decorrem da vontade do titular, e sim da coisa, né? Já que cada uma das obrigações, tanto a patrimonial quanto a real, defendem uma coisa e outra pessoa, as obrigações próprio terreno, elas vêm sendo o híbrido, defendendo um pouco dos dois. Era isso. Mas muito bom, falou tudo, porque ninguém tinha falado sobre isso ainda. Elas são obrigações híbridas. O que é a palavra híbrida para ti? O que significa? Ei. Oi. Vamos lá, Samara. Essa é... Oi? Samara Gonçalves. Samara, então, Oi. o que nas tuas palavras, o que o legislador, o doutrinador quis dizer com a palavra híbrida? Híbrido, para mim, é o que tem diferentes tipos de contribuições, podendo assim dizer, que acaba tendo participações de diferentes partes. No caso, aqueles que estão com o ensino híbrido, é aquele que tem o ensino tanto muito bom, muito bom. EAD quanto presencial. Então, o híbrido, para mim, é isso. Aquilo que tem contribuições de diferentes partes. Muito bom. Muito bom. O híbrido, no caso concreto, né? Isso. Tá. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Dionara Kellen. Quem é você, Dionara Kellen? É bom que eu conheço vocês. Tem Samara, tem Paulo Keved, tem tem a Bolt, né? A Fira, né? Tem o Marcelo, né? Tem Maiane. Tem bom, não tinha memorizado o nome de vocês ainda. Vamos lá. Tá. Cadê o resto? Cadê o resto para falar? Eu tenho 26 alunos aqui logados. Tá? Só tem 5 falando. Cadê o resto? Vamos lá, gente. Gostei de ver hoje. Muito bom, viu? Paulo Kevin está de parabéns. Tá o Marcelo. Tá Maiane, Safira, William. Muito bom. Samara Gonçalves. Alan saiu da reunião agora. Tá? Alguém mais? Dionara. Vai lá, Dionara Kellen. Fala lá. Qual foi a tua pesquisa, Dionara Kellen? Hein?
Dionara? Laiane saiu por quê, Laiane? Hein? Estão saindo por quê? Não devem sair ainda, terminei. Por quê? Eu quero ver o resto. Hein? Vamos lá, gente? Vamos continuar? Bora? Vamos lá. Abre o Código Civil aí, vai. Vamos abrir o código. Um pouquinho mais, bora. Abre o Código Civil. Então, gente, eu estou falando das modalidades obrigacionais, tá? Que bom que vocês participaram, tá? Eu acredito que os demais vão ficar mais interessados. Muito obrigada pela participação, foi muito legal. Gostei das perguntas. Eu acho que essa divisão, essa reciprocidade, essa conversa, ela enriquece bastante. Até faz conhecer vocês, que eu não conheço o nome, eu não conheço nenhum de vocês. Seria interessante até conhecer vocês, né? Um pouquinho. Ouvir cada um de vocês, onde estão. Tem um em Monção, tem um em... Eu não sei por onde. Até é bom isso aí, né? Conhecer um pouquinho de vocês. Vamos lá. Safira, tu mora onde? Vamos lá. Eu moro aqui em São Luís, Maranhão. E aí, tu faz o quê, Safira? Tu é só estudante? Ou tu faz... Pode dizer. Eu moro no Maranhão Novo. Maranhão Novo, né? E tu é só estudante ou é estudante e trabalha? Eu sou só estudante no momento. Perfeito. O que tu quer ser quando crescer, moça? Eu quero me tornar uma juíza. Muito bem, né? Perfeito. Vamos lá. Maiane, fala lá. Maiane. Estou anotando aqui. Terceira turma do Vespertino. Minha agendinha. Maiane. Oi. Sai da onde, Maiane? Eu sou de Olho d'Água das Cunhãs. Olho d'Água, você está falando daí de Olho d'Água? Sim, eu estou no momento em Olho d'Água. Que coisa boa, entendeu? Muito bom. Olho d'Água das Cunhãs é perto de onde? De Bacabal. Bacabal, Santo Inês. Bacabal, Santo Inês, né? Olho d'Água das Cunhãs, né? E aí, tu só trabalhas ou só estudas? Qual é a tua vida? Conta um pouquinho para mim. Por enquanto, eu só estudo, mas eu já estou me virando para conseguir um emprego, mas na área da advocacia mesmo. Como estagiária. Uhum. Para começar devagar, né? Sim. Muito bem. A tua pretensão é continuar galgando os patamares altos, né, da vida, né? Sim, mas, assim, sobre a área que eu quero seguir, era delegada, mas eu estou agora, assim, contraponto entre advogar e ser delegada. Mas eu acho que eu vou seguir mesmo delegada, que eu sempre quis. Eu comecei o curso de Direito por causa do pré-requisito em ser bacharel, e também porque eu gostava das disciplinas, então eu me encontrei no curso de Direito. Entendi. Muito bem. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. Dionara Kellen, cadê ela? Dionara Kellen? Eu vou dar presença pela minha conversa hoje. Dionara Kellen, né? Então, todo mundo aí ligado, não tem ninguém aí. Não posso ligar o microfone agora. Por quê, Dionara? Tá com vergonha de quê? Professora. Hein? Oi. Fala, Paulo Kessler, diga lá você. A senhora me corrige se eu estiver errado, mas no caso aí, na minha concepção, a obrigação próprio terreno, ela vai ter uma mescla aí do direito obrigacional e o real. No caso do direito real, porque aí tem uma relação entre um proprietário e a coisa. Aí, vai ter aí a junção com o direito obrigacional, na questão da obrigação, que é dele arcar e também dever cumprir, é o que já é intrínseco à coisa, que no caso aí são os impostos. Sim. Sim, correto. Aí, no caso, tem essa mescla, né? Sim, por isso que é híbrido, entendeu? Por isso que a Safira Gonçalves falou. O hibridismo dele vem aí, entendeu? Nesse aspecto, tá? Sim. É um direito patrimonial e obrigacional, tá? São variáveis, né? São fatores que fazem com que sejam híbridos. Paulo, beleza. Tu estás em que município? Tu estás em que município, Paulo? Eu estou aqui em São Luís, professora.
Tu és de que município? Tu és de onde? Eu sou de Itapecuru. Tá. E aí tu tá fazendo só direito, tu trabalha, estuda, como é que é a tua vida? Eu só estudo mesmo, estou aqui a estudos, professor. Muito bem. E aí qual é a tua pretensão de vida? A minha pretensão é... a maior vontade que eu tenho aí é ser empresário, sabe? Só que para me chegar até lá, eu tenho que ter uma renda financeira e eu tenho que me especializar em alguma área que possa me dar rentabilidade que eu gosto também. E eu me interesso pela área jurídica. Aí eu tenho essa vontade, mais na frente, passar em um concurso público também, de passar em um concurso para ser policial federal ou policial rodoviário federal e começar a investir na minha empresa. Qual é a tua idade, Paula? 18, professora. Ah, tá, 18 anos, né? É por isso, Paulo Kennedy, que tu tá com esse leque todinho na mão, né? É que eu tô aqui, que eu tenho que me preparar, né, professora? A gente tem que estar em... Tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Muito bem. Tá, Paulo Kennedy está aqui. Dionara Keller, sou de Cajari, estou morando aqui no bairro Alemanha. Estou no curso de Direito porque quero ser delegada. Muito bem, dona Dionara, perfeito. Tá. Não posso ligar o microfone, estou em reunião, professora. Por que está em reunião, professora? Tem que estar comigo na reunião. Né? Que reunião é essa aí, Dionara? Hein? Tem que estar comigo. Que história de reunião? Hein? Como é que tu pode me dizer um negócio dessa minha lata? Que tu não pode falar comigo que tem reunião? De trabalho, tô me virando para assistir aula. É mesmo, Jonara? Tu acha que eu tô fazendo o que aqui contigo? Hein, Jonara? O que tu é na vida? Diga para mim, tu trabalha com o quê? Jonara Kelly, qual é o teu trabalho? Hein? Venda interna. Tá bom, vou te perdoar hoje, tá? Mas te lembra, tá? Te lembra. Eu entendo como é que não é fácil, né? Manter um trabalho, não é fácil. Mas eu entendo. Mas não te acostuma com isso não, tá? Que a obrigação é estudar, tá? Vamos lá. Outra aqui, vamos lá. Outra que falando aqui. Quem mais tá faltando aqui? Vamos lá. Vamos lá. Stani, vamos lá, Stani. Fale lá, Stani, para mim. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. É para falar o que exatamente? Você tá vendo aqui a folga do povo? Tá todo mundo em reunião. E o povo saindo com medo de mim, entendeu? Todo tá com medo de mim aqui. Stani, tu és estudante e trabalha ou só estudante? Não, eu sou só estudante mesmo. E qual é a tua pretensão, Stani, de vida? O que tu pretendes fazer? Concurso para juíza. Eu estou querendo pegar um estágio referente a alguma coisa na área de direito daqui a 1 ou 2 anos. E depois de me formar, eu vou fazer 2 anos de advocacia para poder prestar concurso para juiz. São 3. São 3 agora? São 3 anos. São 3 agora, há muito tempo, tá? São 3 anos. Mais ou menos. Tá? Perfeito. Alguém mais está por aqui para falar comigo? Quero saber quem está mais aqui. Peraí. Eu estou fazendo chamada, viu? Também. Jennifer Laissa. Tá aí lá, Jennifer Laissa? Oi, professora. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Fala um pouquinho de você para mim. Eu me chamo Jennifer Laissa Sampaio Costa, eu sou de Igarapé do Meio, Maranhão. Fica aqui perto de Monção, Santa Inês. Decidi para São Luís para fazer direito, porque primeiro eu pretendo ser advogada, quem sabe um dia ser juiz. Ok. Muito bem. Qual a tua idade? Eu tenho 21 anos. Perfeito. Tá, tu está no interior agora? Sim, estou em Igarapé do Meio. Eu já estive lá, eu já estive aí uma vez. Sim, sério. Muito bem, doutora. Tá. Se eu não estiver enganada, por uma fazenda que nós fomos fazer uma inspeção para não. Nós fomos eu não sei se eu estou falando, se eu estou correta, né? Eu acho que eu tive mesmo. Eu fui primeiro à Barra do Corda, que eu fui inspecionar uma faculdade, e o helicóptero parou aí para alguma coisa, entendeu?
Geralmente é em campo que eles param aqui o helicóptero, no campo de futebol. Tranquilo. Tá. Isso. Ou então fazendas, né, de pessoas que têm local para parar, né? Aqui tem muita fazenda perto. Eu sei. Tá certo. Deixa eu passar para outro. Prazer, Tá viu? bom, obrigada. Arnaldo, fale, Arnaldo. Oi, professora, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bom, querido. Fale de você um pouquinho para mim. Estou conhecendo vocês, vai. Então, professora, meu nome é José Arnaldo, tenho 19 anos. E com curso de Direito eu quero, meu sonho mesmo é ser defensor público, fazer concurso e passar para defensor público. Por que tu quer fazer defensor? O que te chama tanta atenção da defensoria? Na verdade, eu queria só advocacia, mas eu pretendo mesmo fazer concurso para me estabilizar de vida. E minha família toda é virada para o ramo do direito. Então... Tranquilo, mas a defensoria te chama... Porque assim, nós temos vários leques. Temos um leque na mão, né? De opções no direito. Sim, sim. Mas por que defensoria? É mais uma coisa minha. Não, coisa tua, né? Não pensa em fazer juiz nem nada. Entendi. Para mim já tá ótimo. Tá bom. E tá bom, então tá. Tu trabalhas ainda não, né? Não, só estudando mesmo. Perfeito. Então tá, obrigada, viu? Deixa eu passar a bola aqui. Alan? Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Fale de você para mim, por favor. Seu nome? Eu me chamo Alan, tenho 19 anos. Eu moro em Rosário. No momento, eu não estou trabalhando, só estudando, mas eu sou estagiário aqui no escritório local da minha cidade, do público da cidade. Vai fazer um ano que eu entrei no estágio. Sim, no ramo do direito? Sim, escritório e advocacia. Muito bom. E você pretende ser o quê? Me diz, assim, qual a tua pretensão depois de se formar? Pretendo ser professor. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Prazer, viu? Luciano Muniz, fale. Boa tarde. Boa tarde. Luciano, hoje eu resolvi conhecer vocês um pouco mais também, em função do seminário que eu fiz. Fale de você para mim, por favor. Tá, meu nome é Luciano, eu sou oficial de justiça e moro aqui em São Luís. Sim. Então eu devo te conhecer, né? Na verdade a senhora me conhece porque eu já fui seu aluno. Eu estou fazendo essa cadeira porque eu mudei de instituição e ficaram algumas cadeiras pendentes. Sim. Muito bem, Luciano. Então, tu trabalhas e estudas, né? Tá se virando, né? Isso, Muito bem. Então, tá. E aí, tu tem alguma pretensão além disso, de ser oficial, depois que formar, ou tu quer só mais complementar a tua carreira? Não, eu tenho vontade de fazer um concurso melhor, né? E também, quem sabe, ser professor. Muito bem. Ok. Prazer, Luciano. Prazer. Vai terminar, né? É uma cadeira complementar para ti, não é isso? Isso, justamente. Ela não é... Tu já estás em que período oficialmente? Eu já terminei o 10º. Poxa, Luciano, que bom. Falta só essa, é? Não, falta essa e mais algumas. Então eu te conheço, rapaz. Com certeza. Absoluta. Mostra tua cara para mim. Mostra, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Ah, conheço, claro. Prazer. Tu estava meio sumido, não estava? Não, sumido não. Na verdade, eu tive a cadeira, acho que no ano retrasado com a senhora. E, Luciano, tu é da Federal ou da Estadual? Eu sou oficial de justiça estadual, do Tribunal de Justiça. Tá. Tá do tribunal, né? Tu não é do fórum, não, né? Não, sou da 2ª Vara de Violência Doméstica. Ah, entendi. Tá, porque eu não estou sabendo como é que está a distribuição de mandados agora, entendeu? Porque depois que... Só para não tinha gente, uma pergunta pessoal aqui para ele. Pessoal não, profissional, né? Depois que lá no fórum criaram aquela ACEJU, né, que tiraram a responsabilidade das varas de lavrar os mandados, não é isso? Para mandar para vocês cumprirem, então para os oficiais cumprirem, criaram um setor, setorizaram, né, um local para poder emitir os documentos. E aí volta para a vara e a vara encaminha para o oficial, né? Então, eu achei que não está ainda muito em harmonia isso, entendeu? Mas como tu é essa vara de... Antigamente era uma redistribuição automática, né?
Não era uma coisa específica como é hoje. No Né? nosso Quem pegasse caso, mandaria cumprir. isso, no nosso caso, lá na segunda vara de violência, nós somos 8 oficiais de justiça, a gente só trabalha com medidas protetivas. Sim, entendi. E Não, a porque gente recebe não os era. casos lá mesmo. Eu sei, Luciano, mas não era assim. Lembra como não era? Antigamente era por É. sorteio, lembra? Mudou. Sim, na verdade, no Fórum de São Luís tem a central de mandados, né? E todas as Sim. varas expedem para a central de mandados e lá é distribuído por área. Para cada oficial cada área de São Luís tem um conjunto de oficiais que atuam nas áreas. Entendi. Melhorou, ficou mais organizado, né? Com certeza, Ok. otimizou. Luciano, prazer, viu? Igualmente, professor. Deixa eu passar aqui para a dona Antoniele. Antoniele, fale de você para mim, por favor. Boa tarde, professora. Antoniele, fale de você para mim. Eu tenho 18 anos. Atualmente eu estou morando em Coroatá. E eu pretendo Quer ser o quê? Tá. Em que área? Sobre qual é o Polícia, o cargo, né? Federal. Polícia, né? Polícia Federal, né? Muito bem. Ok. Ruth, fale de você, Ruth. Tá aí a Ruth? Ruth? Oi, professora. Boa tarde, querida. Fale de você para mim. Boa tarde. Eu moro em São Domingos do Maranhão, tenho 17 anos e eu pretendo fazer concurso para promotora ou juíza. Tá, muito bem. Claro, né? Tu estás no interior agora, né? Muito bem. Prazer, Ruth. Vamos ver aqui. William, fale você, William. Sim, professora. Boa tarde. Eu me chamo William. Estou fazendo 18 anos hoje. 19. Prazer, parabéns. Né? Obrigado. Feliz aniversário, né? Pra ti, ó. A gente cantando parabéns pra ti. Tá bom. Eu moro em São Luís, não sei, com a pandemia ficou muito deslocado, mas aí em São Luís eu moro no Vinhais, pertinho da instituição. Aqui no meu interior, segundo meu pai, eu não trabalho, mas eu ajudo ele nos comércios dele. Meu pai tem uma rede de comércio, então eu acabo atuando junto com ele. E tô no curso. Direito não era minha primeira opção de curso. Eu não queria também o direito, sendo que eu queria mesmo era o curso de filosofia. E aí, acabei tendo aprovação também na UFMA, que era lá que eu queria cursar filosofia, só que aí veio a primeira vaga aqui no curso de Direito, e era algo que a minha família sempre quis muito, a minha avó também sempre quis bastante, e aí eu estava analisando as cadeiras que eu cumpria no curso, e eu vi que eu cumpria 2 cadeiras, que era de filosofia e filosofia jurídica. Aí eu vim para cá para o curso de Direito, cumpri as cadeiras, e aí o meu plano é terminar aqui, estou pensando também em seguir a carreira jurídica para concurso público e depois disso eu tentar minha graduação em filosofia, que é o curso que eu quero. Entendi. Ok. Prazer, viu? Prazer mesmo. Tu acaba trabalhando com a tua família, né, William? Sim. Aqui na verdade nós somos 4 irmãos. Então a única que não ajuda é que mora em São Luís, que tem os próprios negócios dela em São Luís, mas aqui a gente acaba todo mundo se ajudando, sabe? Cada um vai para um lugar, cada um vai para uma área. E qual é a rede de negócios? Posso saber qual é o empreendedorismo? Meu pai, ele é comerciante. Aí é tudo, né? Não é um produto específico. Sim. Lojas. Sim, basicamente. Não é? Lojas que vendem roupa, essas coisas, né? Não, são lojas mesmo em geral, de gêneros alimentícios. Só que aí ele também acaba vendendo sabão, essas coisas. Entendi. Ok, prazer. Vamos lá. Próxima aqui, dona Márcia Silva. Vamos lá? Olá, boa tarde, professora. Boa tarde, Márcia. Prazer, né?
Prazer. Calada? Me diga lá, Márcia. Fale de você para mim. Até então eu estou só estudando. Eu estou cutucando vocês porque a gente fica aqui quase um mês sem falar, eu não conheço nenhum de vocês. E hoje, se não fosse o nome da Bolt me chamar a atenção e lembrar que vocês são pessoas também, entendeu? E merecem ouvidas e conhecidas, eu me toquei para isso. Eu realmente preciso conhecer meus alunos. Mas vamos lá. Márcia, vamos lá. Eu estou só estudando até então, eu estou morando em São Luís, vim para cá para fazer a faculdade. E o meu desejo até então também é advocacia para a área jurídica. Falo assim porque eu também posso decidir fazer outra área também junto com a advocacia. Mas até então minha meta é a advocacia. Está em São Luís mesmo, né? Márcia, está em São Luís, né? Márcia? Oi, Márcia. Márcia? Márcia? Saiu. Vamos lá, agora, Samara Gonçalves, fala de você, vai. Tá uma sede, né, Samara? Oi, professora. Fala de você para mim, Samara. Eu me chamo Samara. Faço direito para fazer concurso e lecionar. Se direito não desse mais dinheiro, eu teria feito história. E é isso. É isso. Qual a tua idade, Safira? Ô, Samara. Professora, a senhora definiu que meu nome é Safira. Desculpa, porque é a Safira que me chama a atenção hoje. Que a senhora vai Safira. Eu vou corrigir. Samara! Vai lá, Samara, vai. Eu tenho 18 anos. Samara e Safira. Safira é Bolt, vai. Samara, vai lá. Vai. Eu tenho 18 e só estudo. Eu faço outras coisas além de estudar, mas não trabalho. Tu trabalhas, não, né? Não. Tu estava aqui em São Luís? Tô. Tá bom. Prazer, meu bem. Aqui, Fabiana Silva Pereira. Por favor. Fabiana. Olá, professora. Boa tarde. Eu me chamo Fabiana. Sou de Perimirim. Estou fazendo curso de Direito para ser advogada mesmo, trabalhar no ramo. E moro com meus pais. Tenho 24 anos. E você está em Perimirim agora? Isso. Muito bem. O interior do Maranhão está dominando aqui na minha área aqui. Que bom, né? Monções, Perimirim, Igarapé do Meio. Muito bom. Itapecuru, nossa. Tá, muito bem. Prazer, minha linda. Vamos lá. Doutor Marcelo Ribeiro, fala de você. Prazer é todo meu. É o quê, Fabiana? Prazer é todo Marcelo, meu. fala. Oi, professora, boa tarde. Fala, Marcelo. Bom, eu sou Marcelo, eu tenho 17 anos, eu sou natural de Mirins, Maranhão, na Baixada, moro aqui em São Luís, e eu faço direito. Isso. Conhece? Conheço. Nunca fui na cidade, mas já passei perto, entendeu? É um município legalzinho. Eu faço direito por questão de afinidade mesmo, como eu já falei em outras aulas, eu sempre achei no direito uma maneira de poder solucionar o problema das pessoas, pelo que o direito proporciona, né, de garantir os direitos fundamentais das pessoas. E eu planejo entrar em um concurso público ou entrar em uma firma de advocacia para estabelecer meu futuro e possivelmente ficar reconhecido ou ser possivelmente um doutrinador, né, quem sabe, assim, pensando bem à frente, né, que eu gosto muito de interpretar as leis. Eu gosto muito de interpretar as leis e possivelmente achar outras formas mais eficazes, digamos assim, de resolver os problemas das pessoas. E é isso. Entendi. Muito bem. Você trabalha não, né? Só estuda. Não, só estudo. Tá bom. Prazer, meu bem. Dona, aqui, acho que só falta só o Arnaldo e o Igor também, né? Vamos lá, primeiro aqui, o Antonielli. Jennifer. Já falei. Já, Arnaldo, já falou? Já, professora, já falei. Luciano, já falou? Antonielli, falou, Antonielli? Falei sim, professor. Acho que é só eu mesmo, professor, que falo. Igor, fale lá você, Igor. Vai, só falta você. Depois eu quero fazer uma pequena observação. Igor, boa tarde.
Meu nome é Igor Mariana, tenho 20 anos e meu objetivo no curso de Direito é me formar para fazer o concurso da Polícia Federal, para ser um agente da Polícia Federal. E eu sou daqui de São Luís mesmo. Tá. Ok. Então, e você tem você tem alguma pretensão só de ser agente, né? Bem, você estuda, trabalha, só trabalha. Oi? Professora. Fala, Samara. Falta Otávio. Vou já falar com ele. Sim, Igor, só um minutinho. Sim, Igor, termine. Você quer ser agente, né? Sim. E eu só estudo mesmo, no momento não estou trabalhando. Tá bom. Otávio, vamos lá, falta o Otávio. Otávio, cadê você? E, ó, tem 4 pessoas que saíram. Vamos lá, Otávio, vamos lá. Eu moro em São Luís, mas atualmente eu estou na cidade do meu pai, que é Bequimão, na Baixada. E direito nunca foi minha primeira opção. Eu planejei fazer medicina, cheguei a passar, mas tive alguns problemas com documentação, então acabei não fazendo. Acabei vindo fazer direito porque recomendações de amigos que sempre me falaram que era um bom curso. Eu cheguei a fazer vestibular algumas vezes para direito, passei, mas era algo só para testar meus conhecimentos, ver se eu estava indo bem nos estudos. E aí, meus amigos até hoje eles implicam comigo porque eu passei tantas vezes para direito e acabei nunca fazendo e acabei vindo parar e fazer direito no final das contas. É um curso onde eu ainda estou descobrindo, eu estou aprendendo ainda. Logo no primeiro semestre eu gostei bastante. Eu ainda não tenho pretensões para o futuro, eu vou esperar ver mais para frente, ver o que eu vou me pegar mais, o que eu vou gostar mais de fazer. E deixar o futuro em aberto, mas realmente eu estou gostando muito do curso e pretendo seguir em frente. Ok. Alguém mais que está presente não falou? Todos falaram, né? Agora eu vou concluir dando... Quem falta, meu bem? Eu também. É Edjane. Tá. Eu também, professor. Então, vamos lá. Edjane, por favor, fale. Bem, meu nome é Edjane, eu tenho 23 anos, eu moro em São José de Ribamar. Eu sempre quis fazer direito e a missão é fazer concurso para juiz. Tá, então, você trabalha, Edjane? Não, só estudo, no momento. Eu sei. Bem, ok. Prazer, meu bem. Pedro, Fernando, vamos lá. Prazer. Fala de você. Boa tarde. Boa tarde. Tenho 17 anos e sou de Pinheiro. Pretendo ser policial federal. Trabalha, Pedro? Não, só ajudo às vezes a minha mãe. Certo. E se ajudar é o quê? Por exemplo, ajudar ela no trabalho, no cartório. Tá. Tua mãe é escrivã? Sim. Tá. Do cartório de São José? De Pinheiro. De Pinheiro, né? Desculpa. São José é a rede Jane. Tá. De Pinheiro. Tu está em Pinheiro agora? Oi? Você está em Pinheiro agora? Sim. Muito bem. Prazer. Prazer. Ok? E Renildo, por favor, conclua. Boa tarde, professora. Meu nome é Renildo Aguiar, tenho 18 anos e tenho as mesmas pretensões do que Igor e Pedro, ingressar também nas carreiras policiais. E é isso. Trabalha, Renildo? Não, só estudo mesmo. Só estuda, tá. Bem, gente, eu vou dizer que a minha conclusão qual foi a leitura que eu fiz pela minha experiência, né, de vocês todos, com exceção do Luciano, que é um pouco mais de experiência do que vocês, mas também está adquirindo novas experiências para esse curso, né, para essa vida dele, vai concluir. Só faltam umas pendências para ele resolver, mas já tem uma estrada um pouquinho mais na frente de vocês, mas também faz parte do grupo, né, eu tenho que considerar isso, tá? É um grupo promissor, jovem, muito jovem, tá? Eu fiquei surpresa com um detalhe, a maioria de vocês são do interior do Maranhão. Eu acho que são poucos os que são de São Luís, que estão morando em São Luís, né? Ou então que são naturalmente de São Luís. Então eu tenho aqui eu tenho assim um quadro de vários interiores do Maranhão. E aí me lembra isso, me reporta a história do Maranhão, para quem gosta de saber, e que repete, tá? Então, antigamente, isso é uma coisa presente ainda, tá?
Tem um professor, teve um embargador aqui no Maranhão chamado Milson Coutinho, que o Luciano fala muito nele, que ele, além de ser professor formado em Direito, obviamente, ele era também do curso de Letras, de Comunicação também, entendeu? E ele escrevia muito. Então, uma vez ele fez um livro, até público, esse livro chamado História do Maranhão. E na História do Maranhão, aquelas pessoas que tinham mais recursos no interior mandavam seus filhos ou para a capital ou para Portugal, para adquirirem conhecimentos no afã de quê? De serem melhores do que eles mesmos, né? De serem qualificados para crescerem, desenvolverem, do que eles mesmos, os próprios pais, entendeu? Então, quando eu vejo os pais do interior, ou responsáveis, ou as próprias pessoas interessadas em procurarem centros maiores, desenvolvidos, onde tem a oportunidade de adquirir mais qualificação, é porque ainda tem uma luz no final do túnel de pessoas que realmente estão interessadas em enfrentar as dificuldades e passar pelas agruras que é estudar fora, estar longe de casa, né? Sair do interior, vir para São Luís, enfrentar dificuldades, mesmo que seja online, entendeu? E continuar, como ele falou, minha mãe, eu gostaria de ser filósofo, mas minha mãe quer que seja advogada. Falou 1000 vezes, por que não direito? Por que não direito? Por que não direito? Então, abriu mão, né, de uma vontade para poder, né, quem sabe, alcançar o sonho da mãe. Isso aí é uma coisa muito bonita ainda, pelo lado bom, pelo lado positivo, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque o que está acontecendo aqui no terceiro vespertino que eu tenho na turma do terceiro vespertino é justamente, eu tenho aqui eu tenho uma mesa de pessoas do interior, de vários municípios de São Luís, do Maranhão, aliás, desculpa, né? Com as vontades de crescer. Então, estão todos de parabéns, tá, gente? Nós vamos fazer o possível para ajudá-los nesse período de dificuldades. Nós podemos conversar muita coisa interessante, não tão somente a matéria do direito, mas também com relação a outras áreas que eu possa realmente dar dicas, ok? De auxiliar de alguma forma, tá? Me considero uma pessoa amiga, tá? Eu sou de fácil acesso, de comunicação, tá? E às vezes tem que puxar a orelha, eu puxo mesmo, tá? E aí nós estamos aqui para isso, tá? E foi um prazer mesmo conhecê-los, que eu não conhecia mesmo. Só vendo as bolinhas, e a Safira, com a pergunta dela, acabou saindo da questão da obrigação e passou para o lado pessoal. Isso criou um vínculo, né? Uma linha de quase pessoal, mesmo sendo online, tá? Na nossa situação aqui atual. Professora. Tá bom? Olá. Sobre o que a senhora acabou de falar também, por exemplo, pelo menos na minha cidade, aqui não tem futuro para uma pessoa ficar em questão de trabalho, entendeu? Só se for na questão de ramo de prefeitura, que só é válido 4 anos, depois pode entrar um novo. E as pessoas que têm a vida boa na minha cidade são as que foram para fora e estudaram e voltaram para trabalhar aqui, entendeu? Passaram algum concurso, alguma coisa, mas em questão de loja, alguma coisa, a vida aqui é muito escassa. Então, como a mamãe diz, a mamãe sempre fala, tipo, a única coisa que vai deixar para os filhos é a educação. Então, eu acho que a senhora acabou de falar é muito importante, porque realmente os pais investem muito, suam muito para mandar o filho para fora e ter o que eles não tiveram. Sim. Então, o que está me chamando a atenção também, que eu achei muito importante, gente, é que esse modernismo que está sendo implantado e jogado no mundo atual, mesmo da idade de 17, 18, 19 anos, que é a idade de vocês, né? Nessa faixa até 23, mas em 24 anos. Esse mundo da capital que nós temos aqui, não são todos, há exceções, né? Está impregnado por desperdícios, entendeu? Impregnado por pessoas que não têm essa questão do querer, de buscar um espaço, de superar as dificuldades. Eu sou de uma geração de superação. Eu tive pais que me propiciaram oportunidades, e eu soube aproveitar as oportunidades. Mas tem pessoas que têm oportunidades e não sabem aproveitar. Isso não depende de recursos, depende de vontade. E vocês não, né? Vocês, alguns têm, outros não têm, mas o querer é único, entendeu? É uma coisa só de vocês. Então, são vários interiores, são várias dificuldades, várias escassez, não tem oportunidade. Isso não é de hoje, tá? Não é de hoje. Então, essa história de mandar filho de interior ou de lugares para serem melhores, para desenvolverem melhores aptidões, voltando ou não, é muito antiga, isso não é de hoje. E se isso foi um legado que veio da França, da Europa para nós. Por quê? Porque quando você vai estudar fora também, no exterior, e você vê os livros
E as lições que são traduzidas de lá para cá, eles também dizem que as grandes riquezas que vieram para cá, para o Brasil, elas que vieram, vamos supor, do interior da França para Paris, que é a capital da França hoje, né? Paris, ela não foi feita pela sociedade parisiense. Ela foi feita das pessoas, pelos agricultores, pelas pessoas que trabalhavam na agricultura no interior da França, que trabalhavam com material mesmo, matéria-prima na massa, né? E trouxeram as riquezas construídas lá para a capital. Então, os grandes empreendedores franceses não são da moda, mesmo que sejam da moda, entendeu? Porque a renda per capita não é da moda, não. É das pessoas que trabalham no interior que trouxeram suas fortunas para a capital, que não trouxeram, então não trouxeram de graça, né? Então a história majoritária do mundo, há exceções, obviamente, ela é norteada por essas informações de pessoas que não tiveram nada e que galgaram para serem melhores do que seus pais, que buscaram espaços melhores para adquirirem melhor. Não ficaram na busca da herança, de cair uma casa, um pingo d'água, não foi assim. Então, a orientação sempre foi nesse sentido. Isso é a história do mundo, entendeu? Então, de parabéns. Eu fico muito feliz por vocês, entendeu? E há muito tempo que eu não ouço isso, sabe? Foi muito bom isso aí, foi muito boa a conversa. Há muito tempo que eu não encontro numa turma pessoas que estão com o mesmo querer. Estão saindo de Pirizal, de Pé do Meio, não sei de onde, Pinheiro, não sei o que mais, vários lugares, né? E aqui eles estão, mesmo hoje online, mas estão 11 em São Luís, outros não estão, mas todos com a mesma raiz, né? No interior do Maranhão, buscando na capital uma oportunidade melhor. Muito bem. Então, de parabéns, tá? É isso, gente. Por hoje é só, tá? Eu fiquei só de fazer hoje o seminário, poucos participaram, entendeu? Também, né? Eu achei que tinha que ser mais participante. Vamos lá, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta em relação às obrigações próprio terreno. Eu estava lendo próprio terreno. Isso, próprio terreno. Safira, próprio terreno. Próprio terreno. Lembra de rã? Rã. Tá, eu estava lendo aqui o artigo 236 e me veio à mente uma situação que estava muito presente na internet. 236? Isso, que causou muito alvoroço na internet, onde o indivíduo A emprestou ao indivíduo B uma joia. Essa joia era uma pulseira com pedras preciosas. Só que o indivíduo B não devolveu, demorou muito tempo, e o indivíduo A precisou ir às mídias para poder retornar essa peça para ela. Só que quando ela teve essa peça de volta, essa peça já estava danificada, professora. Então, o meu questionamento para a senhora é: a indivídua A vai conseguir que a indivídua B seja responsabilizada pelo dano e ressarça ela com a pulseira ou com o valor da pulseira, caso esse ato de emprestar esteja escrito em documentos ou não? Não depende. A situação obrigacional aí, esse empréstimo aí é um ato meramente de vontade, tá? Então, independe de estar oficialmente contratualizada a situação para que haja a responsabilização. Isso, a indenização, que ela vai trazer a responsabilidade. Então, assim, só a mídia, ela tacitamente implica de que houve uma ação, uma responsabilidade. Porque, assim, há contratos tácitos, contratos orais, contratos escritos, entendeu? Então, o dever moral gerado de um contrato oral ou tácito, ou então uma mera deliberação, gera uma responsabilidade. Tá? Tem pessoas que locam bens sem contratos nenhum. E aí você pode acionar pessoas que causam lesões no teu imóvel em função do empréstimo, mesmo que demore bastante. É mais difícil, é mais complicado, mas você poderá ressarcir, ou buscar a joia, ou bem, ou receber o equivalente a ela. Tá bom? Certo, professora. Muito obrigada. Não, de quê? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta mais?
Hein? Não, professora. Vamos fazer uma atividade com um bate-papo legal na próxima aula para continuar o assunto e mais uma coisinha, bora? Então, anotem aí para a próxima aula, tá, gente? Tá? Na próxima aula, eu quero realmente ler o Código Civil com vocês, tá? Eu quero realmente conversar com vocês isso aqui, tá? Então, me faça uma análise, então, copiem lá. Fazer análise, tá? Fazer análise dos artigos. Tá, vou dar bem aqui no chat, ó. Fazer análise dos artigos 233 a 242 do Código Civil Brasileiro, interpretando e dando exemplos. Eu vou pegar... Olha, adorei a forma de hoje, viu? Ela passou rápida. O que vai acontecer? Eu vou dar a entrada, puxo o papo sobre o assunto, né? Vou perguntando, cada um aqui, sobre a participação, vão anotando aí, entendeu? E a gente vai conversando sobre o que vocês encontraram. O que significa cada um, dando exemplos, a gente vai puxando papo, entendeu? Vai ser uma aula mais tranquila, menos cansativa. E vai ser mais assimiladora o assunto. Vai render mais para a gente, tá bom? Mas é importante que isso aqui é matéria de prova, porque, assim, mês de março vai voar, e se eu não estiver enganada, as provas começam em abril, tá? A primeira avaliação, tá? Já aí, meados de abril, mais ou menos. Então, a gente tem que se preparar para isso, tá? Entendido isso? E eu tô anotando aqui que tá participando, meu bloquinho aqui, ó. Entendi, anotei. Tá? É importante que vocês anotem isso e saibam, porque em concursos, qualquer que seja a espécie do concurso, é o código seco, obviamente, né? Que vai ser cobrado. Mas para eu assimilar o código seco, eu tenho que interpretá-lo. E aí as doutrinas que eu coloco à parte são meramente complementos de interpretação, entendeu? Então não deixem para cima da hora, não acumulem, não, entendeu? Faça o possível para poder não ficar tão alheios à matéria. Ela é muito complicada, ela é muito contextualizada para pouco tempo de estudo. Tem que ser devagar, tá bom? E eu quero terminar... E vocês lembram o seguinte, mais importante ainda, só para lembrar vocês, que eu falei no primeiro dia de aula. No plano de ensino, há 5 unidades. Lembram disso? O nosso conteúdo da primeira avaliação, tá bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Conteúdo... da primeira avaliação. Tá bem aqui no chat. Que deve ser agora, meados de abril, mais ou menos. Primeira avaliação. Então, o que acontece? Vai ser o quê? Vai ser a unidade 1 inteira, tá? E a unidade 2 inteira do plano de ensino, que eu já mandei para vocês. Tá? E aí, essa inteira, o que é essa inteira, né? Essa inteira é os artigos correspondentes à matéria no código, que no caso concreto é do artigo 233 até... Peraí. Só um minutinho aqui. Artigo 233 até... Ó, essa matéria corresponde no Código Civil. Né? Vamos aqui esmiuçar para melhorar o assunto. No Código Civil, corresponde aos artigos 233 a 388. 233 a 388. Então, nós temos que ver esses artigos aqui, ó. Tá? E na doutrina, tá? Na doutrina, obviamente, são aquelas apostilas. A apostila que eu mandei para vocês correspondente à matéria. Ou seja, ou você estuda a apostila, ou você adquire um livro que possa
fazer uma leitura interpretada de cada artigo, que é a pesquisa. Cada artigo desse, ele é interpretado. Tá? Para eu poder ter chance de fazer atividades com vocês, cobrando isso. Porque, além de tudo isso aqui, além da prova, tem uma atividade que vale 3 pontos da primeira avaliação, que eu ainda vou passar na época certa. Então, eu pretendo, até essa atividade chegar, fazer alguma atividade paralela para exercitá-los sobre a questão, entendeu? Para que não possa ficar tão alheios. O importante é que vocês tenham familiaridade com a matéria. Estou entendida? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Acho que alguém mais que a... Beleza. Edjane, tudo bem, né? Edjane, tem alguma dúvida? Ela falou sim? Não, no momento não. Tá bom. Boa tarde, gente. Tudo de bom para vocês. Até segunda-feira que vem, viu? Fique com Deus. Obrigada por tudo, viu? Boa tarde, professor.